Sejam muito bem-vindos ao podcast Relacionamento é Coisa Séria. Eu sou o Edu Baggio, jornalista e criador de conteúdo focado exclusivamente em relações amorosas. E esse é um episódio muito especial, pois é o primeiro episódio piloto do podcast Relacionamento é Coisa Séria. E o tema de hoje é término de relacionamento, ou como sobreviver ao fim da sua relação amorosa. O objetivo aqui hoje é a gente pensar sobre quão doloroso é passar por um término de relacionamento e também te apresentar ferramentas para passar por essa fase de forma mais saudável, rápida e equilibrada. Você não está sozinho e eu vou te ajudar. E a nossa sorte hoje é que eu também acabei de passar por um fim de relacionamento faz mais ou menos 1 mês e meio, então tá tudo muito recente, aflorado, né, e pronto para poder passar para vocês, para que você sofra o mínimo possível para essa fase tão dolorosa que é terminar um relacionamento. Lembrando que você pode acompanhar meus vídeos diários no TikTok, que é a minha rede principal, e também no Instagram e no YouTube. É só me procurar pelo @edu.diálogo. Repetindo, @edu.diálogo, e no YouTube você encontra por Edu Baggio também, e no TikTok também por Edu Baggio. Então, bora lá. Bom, seu relacionamento pode ter terminado hoje, pode ter terminado uma semana atrás, 1 mês, 6 meses, 1 ano, enfim, não importa. Esse episódio serve tanto para quem está um pouco mal, mas está levando uma boa, como também para quem está completamente devastado e perdeu todas as forças, que é o caso mais grave. Então fica tranquilo, você vai sair dessa, pode confiar em mim. Eu sobrevivi a 5 términos de relacionamento, dois dos quais quase me mataram, né? O pior deles foi o meu primeiro, em que eu tomei um fora e fiquei praticamente 4 anos mal com essa história, com aquilo ruminando, aquilo, né, me incomodando por muito tempo, tá? Então a gente vai falar aqui basicamente, deixa eu dar uma olhada aqui, em 23 pontos que você pode trabalhar. Talvez esse episódio fique um pouco longo, você pode ouvir aí em mais de um momento, tá bom? Então esse foi o primeiro ponto, né? Você pode ter terminado hoje, há uma semana, 1 mês, não importa. O importante é você estar aqui e, né, eu te apresentar as ferramentas para você se sentir melhor. Ponto número 2, redes sociais, tá? Aqui você tem que ser muito cuidadoso, porque é por meio das redes sociais que você vai poder stalkear, ou seja, fuçar a vida do teu ex, e o teu ex vai poder fuçar na tua vida também. Isso não é bom, tá? Ficar stalkeando o ex te deixa muito pior. Eu vou te explicar o porquê. Se o seu ex ou a sua ex já estiver namorando, você vai se sentir mal. Ou estiver saindo com alguém, tiver lá a foto do novo casal, você vai sentir mal. Porra, perdi meu grande amor. De vez, ela já tá bem, já superou, passou 1 semana, já tá com outra pessoa. Isso é muito ruim. E se ela estiver solteira, vamos supor, 3 meses depois, você vai pensar, pô, ela tá solteira, a gente poderia voltar, e a gente não está voltando. Isso é muito ruim. Então você não tem que saber, tá? E geralmente uma coisa engraçada da rede social é que a gente, de certa forma, gosta de provocar o nosso ex-amor. A gente gosta de mostrar ou que tá muito bem ou que tá muito mal. A gente fica mandando indireta. Isso é irresistível. Você é humano e você vai fazer isso, e tudo bem fazer isso, né? Aliás, tudo bem querer fazer isso, mas isso não é saudável e vai te deixar pior. Então, primeira dica. Se você tá mais de boa, então você pode silenciar os stories do seu ex, tá? E parar de e silenciar também as postagens. Você deixa de acompanhar. Você silenciou, mas você não deixa de seguir. Então, você só tem que ter a autodisciplina de não ir até o perfil do seu ex e ficar lá stalkeando. Mas lembre-se, ele pode ver o seu perfil. Então, se você postar fotos, se você quiser mandar uma indireta, né, ou se você quiser simplesmente botar fazer um stories, postar um stories dizendo, tô mal, gente, não tô legal, ou preciso de ajuda, teu ex vai ficar vendo e vai pensar, ele tá sofrendo. Isso alimenta o ego do seu ex. Então, o melhor é não dar indireta nenhuma. E se você não conseguir, se você realmente é uma pessoa expressiva e quer se comunicar, quer mostrar o que você está sentindo, eu recomendo fortemente que você remova o seu ex, né, da sua lista de seguidores. Remova. Ou, na pior das hipóteses, bloqueie. Eu digo do remover porque, assim, de repente você tem o seu perfil fechado, como é o meu caso. Meu perfil é fechado, então a minha ex não pode ver nada do que eu tô postando. Absolutamente nada. E eu também não consigo ver o dela, porque o dela também é fechado. Mas se você quiser, por exemplo, você tá num aplicativo de relacionamento, conhecendo novas pessoas, você quer ter o seu perfil aberto para as pessoas poderem te ver. E aí a sua ex vai poder ver também. Então, nesse caso, é melhor bloquear, e a privacidade é fundamental aqui. Outro ponto, se vocês tiverem amigos em comum nas redes sociais, é melhor restringir o seu ex nesse ponto também, porque ele vai comentar em fotos dos seus amigos, você vai ver ali o comentário, então isso não é legal. Então o que eu recomendo aqui, pra você ficar bem mesmo, de repente você pode falar com seus melhores amigos, falar assim, pessoal, eu não vou mais seguir vocês por um tempo até que eu possa me recuperar. Sua ex vai saber que você tá bloqueando? Cara, remover ou bloquear o seu ex é um sinal de grande maturidade.
Por quê? Vocês já não são mais amigos, vocês já não convivem, vocês já não estão mais juntos, vocês não estão compartilhando mais nada, por que você tem que seguir? Né? Se você, tudo bem, se você é uma pessoa nada curiosa, deixa lá. Agora, se você remova. E também você não quer a pessoa te vendo. Então a melhor coisa realmente é você evitar. E não é imaturidade, não é infantilidade você bloquear. Você está se preservando porque você precisa cicatrizar. E a pessoa mais importante do mundo nesse momento é você. Tá? Terceiro ponto aqui das nossas ferramentas. Contato zero. Eu sei que se fala muito sobre isso, mas a gente tem que falar sobre a relevância de fazer isso e como é realmente contato zero. Porque contato zero, gente, não é simplesmente você, por exemplo, não falar com o seu ex no WhatsApp. Isso não basta. Tá? Você tem que... O contato zero é você não ter notícias. Eu sempre falo que o contato zero radical é o seguinte: você só vai ter notícias do seu ex se e somente se o seu ex morrer. Que isso seria uma coisa muito triste, você gostaria de saber com certeza. Então, você só vai ter notícias em caso de morte. Fora isso, não interessa se o seu ex foi morar, sei lá, na África do Sul, se foi morar no Japão, se a sua ex começou um curso de balé, não é da sua conta. Tá? Segundo ponto no contato zero, não convivam. Se vocês têm amigos em comum, dê um tempo, se afaste até você se curar. Faça festas paralelas. Pô, é aniversário da sua melhor amiga e vocês, né, são amigos em comum com a sua ex. Cara, de repente seria melhor não ir na festa. Ou depois você convida essa sua melhor amiga para um café, para um jantar, paga um jantar para ela, porque você realmente não quer ter o contato e quer ficar bem. Tá bom? Terceiro ponto do contato zero. Vamos lá. Sem mensagem de WhatsApp. Eu sei que dá saudade. Você vai sentir vontade de falar assim: sinto sua falta, tô com saudade. Olha só, ouvi essa música, lembrei da gente. Ou às vezes você quer tentar forçar uma amizade, ele fingir que tá tudo bem, mas quando você faz contato com seu ex por WhatsApp, ou ele faz contigo, tipo, você viu tal filme? Acho que você vai gostar. Você tá mantendo contato. Isso mantém a chama da paixão, o fogo ardente da paixão vivo. Então, sem mensagem de WhatsApp. E outra sugestão, delete o contato. Você não precisa bloquear a pessoa. Tá? Se for um relacionamento tóxico, se teve traição, bloqueia mesmo no WhatsApp, some da vida dessa pessoa. Tá? Exclua ela da sua vida completamente. Mas se for só terminou porque vocês não tinham sintonia ou alguma coisa assim, eu recomendo você deletar o telefone, que primeiro, você não vai conseguir entrar em contato, que é uma defesa pra você. E segundo, a miniatura da pessoa não vai aparecer pra você ali. Tipo, sempre que for mandar uma mensagem ou compartilhar uma foto, não vai ficar aparecendo ali, sua ex. Então, exclua o número pra você ficar tranquilo, tá? Quarto ponto, não fique relendo mensagens antigas. Eu sei que tem muita gente que vai ouvir áudios antigos, ver fotos antigas. Não vale a pena porque isso vai ficar te torturando. Então a melhor coisa que você pode fazer é ou arquivar, se você é forte o suficiente para não ficar olhando essas mensagens, ou você pode deletar. Eu deletei todas as mensagens, não tenho mensagem nenhuma ex. Pra vocês terem uma ideia, teve a minha ex, eu deletei as mensagens, tinham cerca de 80 mil mensagens. Levou quase 10 minutos para deletar tudo. Mas deletei, tô muito melhor, tá? Outro ponto, apague ou arquive as fotos de vocês. Você não precisa ficar relembrando, você não vai mostrar isso pros teus netos, não vai entrar na história, você não é famoso, mesmo que você seja, tá? Essas fotos não interessam para mais ninguém. Então apague ou arquive. Se você não consegue apagar as fotos, pede para um amigo, entrega o teu celular e fala assim: cara, por favor, amiga, encontra as fotos aí, deleta tudo, já deleta também da lixeira pra você não poder recuperar, depois só me entrega o celular limpinho e livre da minha ex. Ajuda bastante, tá? Outro ponto, apague os seus stories antigos, voltando às redes sociais. Por quê? Porque tem aquele recurso de lembranças do Insta e vai ficar te lembrando de fotos antigas. Se for muita coisa, muitos stories, de repente um relacionamento longo, 5, 10 anos, desative o modo lembranças do Insta pra você ter contato zero com seu ex, tá? Outro ponto, não existe amizade com ex. Isso não existe, ao menos que você, já esteja curado e não se importa nem um pouco de ver o seu ex. Mas se não é o caso, não rola ficar amiguinho. Tchau, beijo, acabou, tá? Último ponto. Então, isso é basicamente contato zero. O que significa? Você não ter notícias, você não ver nada. Ou seja, essa pessoa pra você morreu. Ela não mais existe. Essa é a única forma de você realmente desapegar dessa sua dependência emocional do seu ex. É normal você ficar dependente porque, cara, vocês passaram muito tempo juntos. Rolou paixão, rolou sexo, transa. Vocês compartilharam muita coisa. Então essa pessoa faz parte de você ainda. E até você desapegar, e você vai entrar em abstinência. Então é bom você cortar o contato o quanto antes. E contato
contato zero não é só, como eu reforcei, não falar pelo WhatsApp. É tudo, é você não ter notícias. Mas tem uma exceção aqui a essa regra, tá? E você já deve ter se ligado o que é. Se vocês têm filhos, não tem jeito, vocês vão ter que conversar e se encontrar de vez em quando, né? Vocês têm que uma guarda compartilhada, vocês têm que falar sobre pensão, vocês têm que falar sobre escola, sobre educação, aí não tem jeito mesmo. Ou em caso, por exemplo, de dívidas ou pendência juntos, né? Teve uma ex minha que a gente tinha que desfazer a união estável. Ou de repente você tem que assinar o seu papel de divórcio. Você vai ter que ir no cartório, tem que resolver. Aí tem que... Não adianta. Mas se você vai ter que conversar, fale apenas o necessário, sem conversinha aleatória, sem piadinha, sem lembra disso, sem pensei em você esses dias, nada. Faço apenas o mínimo, seja educado, chame pelo nome completo. Se o nome do cara é Eduardo, chame de... Eduardo você chamava de Edu ou de Edu, chame de Eduardo, coloque uma formalidade total para manter uma distância, certo? Quarto ponto das nossas ferramentas para você superar a dor do luto ou pelo menos passar por essa fase mais tranquilo. Procure terapia. Eu não posso reforçar isso aqui bastante. Eu ainda vou fazer um episódio desse podcast aqui no Relacionamento é Coisa Séria, só sobre terapia, como encontrar um terapeuta. Inclusive no TikTok eu tenho alguns vídeos falando sobre isso, tá? Por que a terapia é tão importante? Cara, se você tá muito mal, se você tá num estado de apatia ou de depressão, lembre-se, você vai ficar muito mal e você vai começar a procurar seus amigos praticamente todos os dias, vai mandar áudio, vai ligar, vai sair com eles porque você tá muito triste e tudo bem. Só que chega uma hora, cara, que não é que os seus amigos vão cansar de você, eles vão te acolher. Se forem bons amigos como os meus foram, cara, eu tenho uma prima que é muito próxima a mim, tem também um casal de amigos que é muito próximo, a gente se falava todo dia, eles vieram aqui em casa, fizeram comida pra mim, foi lindo. Mas chega uma hora que a pessoa, o seu amigo, o seu melhor amigo, por mais que ele te ame profundamente, ele pode ter uma limitação. Chega uma hora que você não sabe mais o que aconselhar. Às vezes sai do controle. Às vezes a pessoa também não é psicóloga, a pessoa não é enfermeira, ela não vai conseguir te dar todos os recursos necessários para você se sentir melhor. Aí tem que entrar um profissional. Então, independente de você ter grandes amigos ou não, procure terapia, tá? Pode ser psicanálise, pode ser um psicólogo ou um psicanalista, talvez tenha que entrar com medicamentos, com um psiquiatra. Então, procure terapia para você poder se colocar no lugar e um terapeuta vai te escutar à vontade, uma vez por semana, às vezes até 2 vezes por semana, para que você encontre equilíbrio e ele consiga encaixar os seus pensamentos, romper com a ruminação, tá? Então, a terapia é fundamental, não é caro, você vai pagar em média R$130, R$200 por consulta. Se você não tem grana, cara, se você tá sem grana para terapia, procure clínicas gratuitas. Tem muitos psicólogos que tem que fazer estágio, então tem terapia que é gratuita, você vai ficar 15 minutos, meia hora conversando com um terapeuta, alguém que tá ali para te escutar. Então, paga ou de graça, procure terapia, isso é fundamental. Ferramenta ou atitude número 5 para você melhorar. Cuida da sua alimentação. Tá? É importante que você coma muitas frutas, muitos legumes, muitas proteínas. Até porque se você é como eu, viciado em chocolate, viciado em salgadinho, Coca-Cola, refri, a gente come as nossas besteiras, não tem o que fazer. Se você é mais besteirol, tipo eu recomendo que você inclua frutas. E não precisa, cara, você não precisa comer 5, 6, 7, 8 tipos de frutas por dia. Mas compra ali um cachinho de uva, uma banana, uma maçã, goiaba, né? Mamão é muito bom, até porque para o seu intestino funcionar melhor. Legumes, pode ser brócolis, pode ser ali um alface, né? Uma batatinha, uma batata doce e muita proteína, porque você precisa deixar os seus músculos trabalhando bem. Lembre-se que você é o que você come. Então, se você entrar em depressão ou se você estiver muito apático e mal realmente com o seu relacionamento, com muita saudade do seu ex ou da sua ex, se você ficar comendo muito mal, você vai piorar porque o seu cérebro precisa de nutrientes. Então, coma melhor. Sexto ponto, que também tem a ver com o ponto 5, que é cuidar da alimentação, que é a parte provavelmente mais fundamental dessa nossa etapa aqui, que é o quê? Atividade física. Tá? Você precisa fazer atividade física. Não tem como fugir disso, eu vou te explicar o porquê. Tá? A atividade física, ela vai liberar uma série de hormônios dentro de você, como a serotonina ou a dopamina, que são os hormônios do prazer. Vai fortalecer o seu corpo, vai melhorar a sua atividade cardíaca, vai melhorar a sua atividade cerebral, você vai pensar melhor, você vai cansar melhor para poder dormir melhor, você vai fazer o seu sangue fluir melhor, seus músculos vão estar mais fortes, seus ossos, seus tendões vão estar melhores. Tá? Então, eu recomendo fortemente começar uma academia ou
Pedalar bastante, eu gosto muito de bicicleta, eu tenho pedalado bastante. Se você não gosta de academia, cara, tudo bem. Se você não gosta de pedalar, tudo bem. Faça exercícios em casa. Mas Edu, o que eu faço? Cara, entra no YouTube, exercícios para fazer em casa, principalmente calistenia. Calistenia é um tipo de atividade em que você consegue trabalhar usando o peso do seu próprio corpo. Então, fazer flexão, fazer abdominal, né? Edu, eu odeio tudo isso. Perfeito, eu entendo. Se você odeia tudo isso, faça caminhadas. Caminhe por pelo menos, sei lá, meia hora, 15 minutos. Dá umas 3, 4 voltas no quarteirão. Edu, eu moro numa região perigosa. Vai para um parque. Ou se você vai de ônibus para o trabalho, desça 2 pontos antes e vá caminhando. Caminhe 2, 3 vezes por dia. Edu, eu realmente sou sedentário. Sou sedentária e eu não consigo sair para uma caminhada. O que eu faço, caralho? Simples. Vai sem vontade. O Drauzio Varela, aquele famoso médico, ele sempre fala, cara, ele odeia correr. Mas ele acorda todo dia às 5 da manhã pra correr, ele vai com raiva mesmo. E muitas das coisas que a gente vai fazer aqui, nessa nossa jornada pela cura, né, pra você se sentir bem e se desapegar, esquecer do teu ex de vez e poder amar outra pessoa e ser feliz novamente, poder se apaixonar novamente, você vai ter que fazer muita coisa que você não tá afim de fazer. Faz sem vontade. Tá? Vai fazer exercício sem vontade. Edu, eu tô na academia, eu tô com raiva de mim, eu tô com raiva das pessoas que estão ali ao meu lado. Continua, faça mesmo sem vontade. Com o tempo, a atividade física ela vai te fazer melhor e você vai perceber que você vai estar se sentindo melhor. Então, é uma atividade indireta, tá bom? 7º ponto, ainda vou falar mais disso daqui a pouco, mas esse é o principal ponto, tá? Fazer atividade física e comer muito bem, não se esqueça disso. Fazer terapia, relembrando aqui, contato zero, remover das redes sociais, tá? Tudo isso é importante. 7º ponto, 7ª ferramenta para você se sentir melhor. Tenha um novo hobby, tá? Isso é muito importante, ter um novo hobby. O que significa ter um novo hobby? Hobby é uma atividade, tá? Uma atividade de lazer. Você pode começar a aprender a tocar violão. Tá? Você pode começar a aprender a cantar, você pode começar a aprender a desenhar, fazer vídeos, como eu faço pro TikTok, é uma coisa que tá me ajudando bastante. Ou esse podcast aqui que você tá escutando, te agradeço muito pela presença. Você pode começar uma aula de dança, um curso de pintura, um curso de culinária, um curso de sommelier, que é especialista em vinhos. Você precisa se distrair. Então, o seu corpo tá carente da pessoa amada. E essa carência, ela vem da falta de dopamina, tá? Você está... tá faltando para você o hormônio da alegria, o hormônio do prazer, que é a serotonina e a dopamina. O que você vai fazer? Você precisa de novas fontes de prazer. Isso inclui começar a jogar videogame, né? Começar um jogo novo, começar um curso de desenho, porque você vai se envolver com uma nova atividade, o seu corpo vai entender que você está se envolvendo numa nova atividade de prazer. Isso pode te fazer muito bem, perfeito? Isso vai entrar também no ponto 8, que é a ferramenta número 8, que é evolução versus distração. Eu tenho um vídeo no TikTok que fala sobre isso. E o que isso significa, tá? Os hobbies, eles vão te ajudar. Só que assim, muita gente, ao invés de começar um hobby novo, ao invés de começar uma atividade nova, o que elas fazem? Elas vão se distrair, elas vão pro bar, elas saem com os amigos, elas ficam vendo filmes, elas vão ficar vendo Big Brother. As distrações podem até te ajudar, só que as distrações por si, elas vão te distrair. Só que você sabe muito bem que a hora que você coloca a cabeça no travesseiro para deitar, 11 da noite, meia-noite, todos os pensamentos e todo o seu sofrimento volta instantaneamente. Porque você só se distraiu, você só afastou a dor por um instante e depois ela retorna, tá? Então, o que eu recomendo você fazer para evitar isso? Você precisa de algo que te traga uma sensação de evolução, que é diferente da distração. E o que é evolução? É você perceber que está melhorando dia após dia. Na academia, por exemplo, você vai começar a perceber que você está perdendo peso. Se você for uma pessoa mais gordinha, ou no meu caso, sou um magrelo, eu vou perceber que eu estou ganhando músculo. E essa evolução faz muito bem e é muito mais eficiente do que simplesmente se distrair. Que o seu corpo vai perceber, a sua mente vai perceber que você está evoluindo em alguma coisa. Isso traz uma sensação de prazer, de realização muito grande. Você está precisando disso, tá? Então é importante que você evolua, por isso a importância de ter uma nova atividade na sua vida. Como eu falei, pode ser qualquer coisa. Recomendo muito, por exemplo, um curso de cozinhar, né, de aprender a cozinhar, porque daí você vai cuidar da sua alimentação também. Continuando aqui, ponto número 9. Evite álcool e drogas, tá? Eu tive muita sorte nesse ponto, que eu terminei meu último relacionamento, acho que foi no dia 2 de abril, já faz aí 1 mês e meio, tá? Não sei explicar pra vocês o porquê, mas a minha vontade de beber, de tomar álcool, de consumir bebidas alcoólicas, pura e simplesmente desapareceu. Eu tô muito feliz com isso.
Cara, faz 1 mês e meio que eu não ponho uma gota de álcool na boca e não tô sentindo vontade, isso é ótimo. Por que eu acho isso ótimo? Porque o álcool é muito tóxico. Eu adoro beber, adoro bebida, adoro vinho, adoro cerveja, adoro vodka, adoro gin tônica, mas isso tudo afeta o seu corpo negativamente. O álcool destrói, o álcool é tóxico para o ser humano. Vocês estão escutando isso de uma pessoa que adora beber, tá? Então eu parei, eu não sinto mais vontade e não tô fazendo o menor esforço para voltar a beber. Nenhum, não quero, tá ótima minha vida assim. A bebida pode te colocar em duas ciladas. Ou ela vai te engordar, ou ela vai te viciar, né? Porque o álcool é viciante. A bebida é uma substância química extremamente viciante. Se não for a mais viciante, só perde pro açúcar. E você pode se tornar um alcoólatra, você não quer isso. Sem contar que você vai gastar uma puta grana comprando muita bebida. Uma garrafa de vinho custa entre 15 e 30 reais. Uma boa garrafa de vinho custa 60. Você vai tomar uma garrafa por dia, ou uma garrafa a cada 3 dias, é muita grana. Então, evita o álcool. E outra coisa, se você começar a beber demais, vai ter aquela madrugada, vai ter aquela festada em que você vai beber demais, você vai querer ligar pro teu ex e você vai fazer cagada. Eu tô aqui pra evitar que você faça isso, então não beba. Se você gosta muito de beber, procure um Alcoólicos Anônimos ou vá para uma terapia para tentar controlar. Existem inclusive medicamentos para controlar o consumo, a compulsão, a vontade de beber. Então, o alcoolismo, o vício em álcool tem tratamento e você pode se tratar em relação a isso. Evite beber, tá bom? Outro ponto, drogas. Maconha. Tem muita gente que se dá bem com a maconha. Se estiver te fazendo bem, ok, mas eu prefiro que você evite, tá? No meu caso, por exemplo, a maconha, pra mim, ela ou me deixa... Ela potencializa o que eu tô sentindo. Se eu tô me sentindo mal, ela vai me deixar muito pior. Se eu tô me sentindo bem, ela me deixa muito melhor. Então, como eu tô mal, né, por causa do final do meu relacionamento, eu evito maconha. E a mesma coisa, cocaína, ácido, evita, cara. Se você puder evitar essas coisas, melhor, tá? 10ª ferramenta, formar um grupo de apoio. O que isso quer dizer? Você vai reunir os seus melhores amigos e a sua família e falar pra eles o que tá acontecendo. Gente, tomei um fora, ou gente, acabei de dar um fora, tá? Não importa a situação aqui. Então o que eu faço, gente? Converse com eles. Fala, gente, eu tô mal, eu tô deprimido, eu não tô conseguindo trabalhar, eu não tô conseguindo viver. Então chame seus amigos. E se os seus amigos forem tão bons quanto os meus, se você tiver essa sorte na vida, convide eles para virem até a sua casa ou vá até a casa deles. Converse bastante, mande áudio. Cara, o que eu mandei de áudios de 5, 8 minutos, sim, quase podcasts pros meus amigos quando eu tava mal, foram várias vezes. Eles sempre me respondiam, às vezes com outros áudios de 5, 10 minutos, me dando força e me acolhendo. Porque quando a gente tá mal, cara, a gente realmente precisa de ajuda. E é muito bom isso, porque você se reaproxima dos seus amigos, isso é bem positivo. Outro ponto é se reaproximar da sua família, lógico, se a sua relação com a sua família é boa. Então, fale com seu pai, fale com a sua mãe, com seus irmãos, tios, primos, quem é mais próximo de você e diga, gente, eu não tô bem. Então forme um grupo de apoio e acolha. Se você não tem amigos, tá tudo bem. Você pode fazer novos amigos ou foque no seu psicólogo, tá? E cara, Edu, eu não tenho amigo, eu não tenho amiga, eu não tenho ninguém, eu sou sozinho, eu sou uma pessoa isolada, só tinha meu namorado, só tinha minha ex-esposa, só tinha minha ficante, eu tô fodido, cara. O que eu faço? Como é que eu posso fazer novos amigos? Você pode começar um novo curso. Tá, um curso de culinária, como eu falei agora há pouco, vai fazer um curso de dança, entre em grupos de apoio, pessoas que estão com depressão, pessoas, até se você é um alcoólatra, você pode procurar um grupo de apoio de alcoólatras e você consegue ajuda. Você pode, cara, entrar em atividades que você tenha na sua cidade, atividades públicas, biblioteca, grupos de leitura. Se aproxime de pessoas, sempre tem alguém para te acolher, tá? Acho que isso pode te ajudar bastante. Feito isso tudo, você já formou seu grupo de apoio, tá evitando álcool, drogas, tá evoluindo, tá com um novo hobby. O próximo ponto é organizar a sua rotina, tá? Quando você tá muito mal ou deprimido, você vai ou perder o seu sono, vai sofrer de insônia, ou você vai dormir demais. Eu já passei pelas duas fases. Meu primeiro término que eu fiquei mal, que foi lá em 2009, eu dormia demais. Eu dormia em média 10 a 12 horas por dia. Eu lembro que minha irmã percebeu e falou assim, Du, você tá dormindo muito, você tá deprimido. Se isso acontecer, isso é ruim, porque você vai acordar cansado e você vai perder suas atividades, você vai perder o apetite, né? Você vai ficar com dor nas costas, ficar tanto tempo deitado e não é bom, né? Você vai perder o dia, você vai acordar provavelmente 11 da manhã, meio-dia, vai dormir às 5 da manhã, você vai inverter todo o seu ciclo de sono, então isso não é bom. Então, tá dormindo muito? Acorde. Dormir 8 horas, põe o despertador, sai da cama, faz uma força, tá? Ou, no meu caso, que é dormir pouco.
Tá? Então o que aconteceu? Durante um mês, todo mês de abril pra mim, eu sempre ia dormir por volta das 11h30, meia-noite, tá? Eu ficava exausto de tanto ruminar, de tanto sofrer, de tanto sentir saudade. Eu ficava exausto. Aí eu ia pra cama, tá? Eu dormia, de fato, dava 11h30, meia-noite e eu capotava. Mas todos os dias, e ainda acontece isso de vez em quando, tá? Eu acordo por volta de 2h30, 3 da manhã, com muita saudade, com dor no corpo e com muita vontade de falar com a minha ex. É porque ela não tava ali na minha cama comigo, eu sentia muita falta disso. Você até me emociona um pouco ainda. Então assim, ela não estava ali. Isso me causava uma grande crise de ansiedade, porque eu sou um cara muito ansioso. Então o ansioso dorme pouco. Aí eu conseguia dormir novamente, me acalmava. Muitas vezes eu acordava de madrugada e escrevia num caderno, já vou falar sobre isso. Ou eu simplesmente gravava áudios para mim mesmo. Ou às vezes eu mandava áudios de madrugada para os meus amigos. Eles escutavam de manhã e me respondiam sempre. Era bem legal. Então, e aí o que aconteceu? Eu pegava no sono de novo e às vezes eu acordava 4, 5 da manhã e não tinha Cristo que me fizesse dormir novamente. Passava a madrugada em claro. Por muito tempo eu ficava ruminando na cama, né, pensando e sofrendo, chorando, esse amor doentio. E aí depois de um tempo, depois de mais ou menos 2 a 3 semanas eu comecei a levantar. E eu tô fazendo isso até hoje. Foi muito bom porque regulou meu sono. Então eu acordo entre 5 e 6 da manhã e começo as minhas atividades. Vou escrever roteiros pro podcast, ou gravar vídeos pro TikTok, ou fazer vídeos pro YouTube. Então eu tô me ocupando. Então você vai dormir pouco ou vai dormir demais. Então se cuida com isso, tá? Outra coisa, sobre a sua rotina, né? Que é a ferramenta número 11 que a gente tá falando agora. A dor vai estar com você aonde você for. Não adianta, se você for no cinema, na balada, se você for sair com outras pessoas, a dor vai estar com você. Tá? Ela é sua nova amiga ou sua nova parceira, uma nova presença na sua vida e você vai ter que lidar com ela, custe o que custar. Então, se a sua dor pelo fim do seu relacionamento for incapacitante, o que eu quero dizer por incapacitante? Você não tá dormindo muito, ou você tá dormindo demais, você perde o seu apetite, aconteceu comigo, eu emagreci, eu perdi 6 quilos, tá? Ou você tá engordando. Ou o pior, que foi o pior pra mim, você não consegue trabalhar, você não consegue fazer nada, que é o nosso próximo ponto, que é a apatia, tá? O que acontece? Se isso acontecer com você, você vai estar incapacitado, você não consegue sair da cama. E tiveram vários dias em que eu ficava 7, 8 horas no sofá, e aí eu chamava a minha prima vinha até minha casa, porque ela mora aqui pertinho de mim, e a gente ficava juntos. Ela fazia comida pra mim porque eu não conseguia cozinhar e às vezes eu não conseguia nem comer. Se você estiver passando por inanição, ou seja, você não está conseguindo comer, eu recomendo o seguinte: compre iogurte, tá? Iogurte é uma coisa muito boa e vai fazer o seu intestino funcionar melhor. E faça sopa. Você precisa consumir proteínas e principalmente carboidrato. Pode ser uma batatinha, faz uma sopinha, pede pra alguém fazer uma sopa. Ah, não sei fazer sopa, pede no iFood, tá? E outra coisa, se você está incapacitado, vale a pena você entrar em contato com seu chefe e falar assim: cara, tô mal, me dá uma semana de folga. Ou, por exemplo, outra coisa que você pode fazer é tentar tirar férias para descansar. Pede um descanso. Cara, não tô conseguindo, tá foda. Pede férias e vá descansar. Porra, Edu, mas eu vou usar férias para superar um término de relacionamento? Sim. É muito melhor você fazer isso tudo agora do que você fugir dessa dor, você evitar isso tudo e piorar daqui a um tempo. Ou transformar sua dor numa dor crônica. O que é uma dor crônica? Você vai sentir essa dor pelo resto da sua vida. E acredite em mim, galera. Eu não sou psicólogo, mas eu posso te dizer com certeza: se você não trabalhar bem a sua dor de um término de relacionamento, você vai ser apegado, você vai sofrer, você vai carregar essa dor pelo resto da sua vida. Isso vai atrapalhar todos os seus próximos relacionamentos. Então, não faça isso e se cuide. Então, você pode pedir uma licença do trabalho ou tire férias para descansar, tá bom? Vamos agora à ferramenta de número 12, que é a mais importante, tá? Eu quero que você saiba diferenciar em que estado você está, se é uma apatia ou se é uma depressão. Tá? Lembrando, eu não sou psicólogo, eu não posso diagnosticar, aliás, ninguém, nem mesmo um psicólogo ou um psiquiatra pode diagnosticar com depressão por meio de um podcast. Mas o que eu quero te falar é o seguinte: o que é apatia, o que é depressão, qual que é a diferença, o que você pode fazer. A apatia foi pelo que eu passei. A apatia é a ausência de sentimentos. Você não sente nada. Então, quando eu que terminei o relacionamento, tá? Eu que deu fora. Eu me senti muito mal porque eu senti culpa, tal, foi bem complicado. Então, 2 a 3 dias depois que eu tinha terminado, eu comecei a perceber algumas coisas estranhas no meu corpo e na minha mente.
Eu não sentia mais libido, eu não tinha vontade de transar com ninguém, eu nem tinha ereção, cara, era horrível. Segundo ponto, eu perdi fome, eu perdi sono, eu perdi alegria, eu perdi tristeza, eu não sentia absolutamente nada. Pô, Edu, mas isso não é bom? Não, porque eu sentia muita dor, mas não sentia mais nada. Então eu não conseguia jogar videogame, que é uma coisa que eu gosto de fazer muito. Aliás, faz bastante tempo que eu não jogo mais. Eu não conseguia ler, eu não conseguia andar de bicicleta, eu não conseguia fazer absolutamente nada. E, gente, isso é um desespero, você não ter sentimento. A gente é humano, a gente precisa sentir alguma coisa, não sentia nada. Então a apatia é a ausência de sentimentos, é horrível. Aí eu fui procurar meu psicólogo e falou: Edu, faça atividade física, mesmo sem vontade, coma bem, tudo isso que eu tô recomendando pra vocês aqui agora. E a apatia vai passar. Caso esse estado de apatia, de ausência de sentimentos, de você sentir nada, não sentir nada, perder a sua personalidade, perder o prazer em estar vivendo. E caso esse sentimento dure mais de 2 semanas e seja contínuo, ou seja, ele não é intermitente, é um estado constante de apatia, todos os dias você está sentindo assim por mais de 2 semanas, pode ser uma depressão. A depressão só se instala mesmo, segundo os psicólogos que eu consultei, caso você fique mais de 14 dias sentindo uma apatia constante e você realmente não sai desse estado em nenhum momento. Porque pra mim não foi uma depressão profunda. Porque no meio da apatia tinham dias que eu me sentia super bem. Que eu conseguia voltar ao normal, que eu conseguia trabalhar, conseguia produzir, conseguia tocar a vida, né? Alguns dias até a libido voltou e eu conseguia ali me masturbar na boa e tal. Mas tinha dias que me derrubavam. Então assim, eu tinha 3 dias horríveis e 2 dias bons. Então eu não estava numa constante de apatia. Se você está numa constante de apatia por mais de 2 semanas, procure um psicólogo capacitado para te ajudar, tá? Você pode estar com uma depressão. E como é que você vai buscar esse tratamento? Como eu te falei, procurar um psicólogo, de repente procurar um clínico geral para você, né, ter ali um acolhimento, de repente fazer uns exames de sangue, ver como é que você tá, se tá tudo bem, se falta ferro, se falta alguma vitamina que possa piorar o seu quadro de saúde, tá? Então é muito importante você fazer tudo isso, tá? E lógico, se você estiver passando por uma depressão, talvez tenha que entrar medicamentos antidepressivos, né, medicamentos para ansiedade, para que você fique bem, tá? Não tenha vergonha de procurar tratamento, é muito importante a terapia para isso. E aliás, quero fazer um parênteses aqui, né, do porquê que é tão importante que você faça atividade física, que você coma bem e tudo mais. Porque se você não se cuidar, se você não fizer essas coisas que são tão importantes, como comer bem, dormir bem, fazer atividade física, você pode ter alguns outros problemas além da dor do término do seu relacionamento. Porque convenhamos, tomar um fora, dar um fora, terminar um romance, ou terminar com um ficante, terminar uma relação que era importante pra você, te derruba tanto, e te incapacita tanto, te deixa tão na merda, que você já tá mal. Você já tá péssimo, você não consegue controlar esse sentimento, você não consegue apertar uma porra de um botão pra que essa dor passe. Você não consegue, você não tem controle sobre isso. Aí você já tá com dor, já tá mal, já tá incapacitado, tá dormindo mal, sabe? Não tá conseguindo trabalhar. Aí vem uma dor nas costas porque você não tá fazendo atividade física. Ou você começa a engordar demais, ou você começa a emagrecer demais. E aí você começa a ficar com azia, com refluxo. Ou você, por não fazer atividade física, o teu joelho que já é fudido vai piorar. Então você já tá com um puta problemão. Você quer ter mais problemas? Então essa ideia da gente falar, faça exercício, coma melhor, não é papinho motivacional. É pra evitar que você tenha outros problemas além da dor do final do seu relacionamento. Então você não precisa disso, não precisa piorar a sua situação. Então, fazer atividade física vai te melhorar automaticamente. Comer bem vai te melhorar automaticamente. Então, é uma cura, é um processo bom que já vai te ajudar sem você fazer muito esforço, sem que você precise se preocupar com mais coisas. Então, você já tem um problema grande para resolver, que é a sua dor. Então, comer bem e dormir bem e buscar terapia vai te ajudar a não ter outros problemas, né, para você ter que se coçar. Muito bem. Ponto número 13, mudanças na casa e na rotina. Isso aqui é muito importante pelo seguinte motivo, tá? Por exemplo, no meu caso, as meninas com quem eu namoro vêm aqui em casa ficar comigo, tá? Então geralmente elas vêm na quinta e ficam até domingo, passam um final de semana comigo, ou vêm na sexta e tal. Então o que eu comecei a perceber? Que a minha casa, inclusive eu fui casado, né? Eu tive, não um casamento, mas eu estive numa união estável por 4 anos e foi aqui nessa casa onde eu moro hoje. Cara, tudo na casa me lembrava a minha ex. Tudo. Os lençóis, os cobertores, a mesa, a geladeira, o fogão, o sofá, o box. Foi muito difícil, tá? Então, assim, essas coisas lembram da sua ex e do seu ex. Então, se você recebia muito ex na sua casa,
Eu recomendo mudanças na decoração e mudanças na sua rotina. Mude os móveis de lugar se for possível. Se não é possível, troque os quadros na parede. Compre uma mesa nova. Se não dá pra fazer isso, cara, pinta as paredes. E cara, se você tiver condições financeiras, a coisa estiver muito merda mesmo, ou seja, você não consegue se livrar desse sofrimento, muda de casa, cara. Aluga uma casa nova, sabe, vai para outro lugar, ou vai morar num Airbnb por 2 meses, se você tem condições financeiras, só para você ficar um pouquinho longe da sua casa e se afastar desse ambiente. Porque lembre-se de uma coisa, você não pode se curar no mesmo ambiente em que você se machucou. Vou reforçar porque isso é importante, vou repetir. Você não pode se curar no mesmo lugar em que você se machucou. Tá? Se você se machucou jogando futebol, não adianta entrar numa quadra de futebol, você vai se machucar, você vai lembrar do seu trauma. Se você se machucou na sua casa, você tem que mudar desse lugar. Você não consegue se curar no mesmo ambiente que você se machucou. E por isso mesmo é importante o contato zero que eu falei no começo desse episódio. Se você continua em contato com a sua ex ou com o seu ex, você vai continuar entrando em contato com aquilo que te machucou. E se foi a sua ex que te machucou, ou o seu ex, estar em contato com ele por meio de fotos, por meio de rede social, de stories, dessa porra toda, vai te piorar. Então, se afaste. Então, mudanças na casa, isso é bem importante. O que eu fiz na minha casa? Eu mudei todas as plantas de lugar. Eu coloquei quadros. Aliás, eu coloquei quadros na parede, porque eu não tinha quadro na parede ainda. Me julguem. Eu fiz mudanças na cozinha. Eu comprei lençóis novos. Eu comprei um cobertor novo para não lembrar das minhas ex. Tá? Isso é bem importante. E relembrando aqui, galera, se você está gostando desse episódio, agradeço por escutar até aqui. Mas relembrando, estou no TikTok, estou no Instagram e no YouTube. É só procurar por @edu.diálogo ou procurar pelo meu nome lá, Edu Baggio. Você já vai me encontrar para você poder me seguir e conferir os meus vídeos. Todo dia tem vídeo novo, pelo menos 2 vídeos novos no TikTok com dicas sobre relacionamento e sobre como curar dor de amor, tá bom? 15ª ferramenta, lembrando que são 23 e tá sendo bem gostoso compartilhar isso aqui com vocês. Então vamos lá para 15ª, é isso mesmo? Então tá, outro ponto que pode te machucar bastante no seu término de relacionamento. Que é o quê? Como lidar com a culpa e ou com o arrependimento. Não importa se foi você quem terminou ou se terminaram com você. Vai rolar culpa e vai rolar arrependimento. Por que culpa? Você pode sentir culpa por ter terminado com o seu grande amor. Pô, de repente você se arrepende, fala, puta, não era isso, eu deveria ter tentado mais. Porque quando você se afasta do seu ex-amor, você se afasta também você se afasta, perdão, do que te estressava. Então, se o seu ex era tóxico, era abusivo, né, agredia você, era grosseiro contigo, você se afasta desse sofrimento. E a partir do momento que você se afasta, esse sofrimento para de te incomodar. Ou seja, você não vai mais sentir aquela dor. E quando você se afasta da dor, você se sente bem, porque é bom não sentir dor, é bom não sentir o abuso, é bom não sentir a toxicidade do seu ex. Aí o que acontece? O teu cérebro vai ser um sacana com você. O que ele vai fazer? Ele vai começar a fazer você só se lembrar das coisas boas do seu relacionamento. Do sexo que era bom, do carinho, né, de assistir filme junto, de ficar deitadinho de conchinha, se amando. Cara, isso é muito bom. Então, quando você se afasta disso, o que acontece? Você só lembra das coisas, né? Quando você se afasta do seu relacionamento, você começa só a se lembrar das coisas boas. E aí vem a culpa, porque você sente saudade, você tá em abstinência. Lembre-se, você tá em abstinência de serotonina e da dopamina que você tinha de estar com essa pessoa. Então, por isso que eu tô falando, fique em contato com seus amigos, com familiares, forme um grupo de apoio, porque as suas amizades vão te suprir da carência que você tinha de apoio. Às vezes é até bom você pegar um amigo, seu melhor amigo, mandar bom dia, boa noite, como você fazia com o seu ex, só pra você exercitar isso, por um tempo só, pra você reacostumar até que você encontre uma nova pessoa. Então você vai sentir culpa, porque você só tá lembrando das coisas boas, vem aquela saudade bacana. Lembra daquela música, o fio de cabelo no seu paletó? Então você vai abrir a gaveta, você vai encontrar uma camisinha e falar, porra, eu usava essa camisinha com ela ou com ele. Você vai no banheiro, vai ter o perfume dele. Cara, puta merda, cara, você tem que se livrar disso tudo. Então é muito importante que você se livre da culpa e do arrependimento. E como que você faz isso, Edu? É tão difícil não sentir culpa e arrependimento? Tem um jeito, que é o quê? Reforço da autoestima. Quando você se culpa, é porque tem pouco amor próprio. Tá? Porque, cara, você pode ter errado. Pode ser que você tenha traído o seu ex-namorado. Pode ser que ele tenha te traído. Pode ser que você tenha feito uma grande cagada. Você esqueceu num compromisso. Ou você é uma pessoa que se atrasava demais para compromisso. O teu ex se encheu de você e te deu um fora. Então, assim, reforçar a autoestima é você lembrar que não importa se você fez algo realmente ruim no seu relacionamento. Tá tudo bem. Todo mundo erra.
erram contigo, o seu ex também errou com você. Então sentir a culpa não vai adiantar de nada. Eu ainda vou fazer um episódio só sobre como reforçar a autoestima para você se livrar da culpa e do arrependimento. E Du, eu tô muito arrependido. Não se culpe tanto. Se você terminou, foi por um motivo. Se terminaram contigo, foi por um motivo, tá? Os dois erraram na relação e não vale a pena ficar sofrendo por arrependimento, tá? Fica tranquilo, eu ainda vou fazer um episódio sobre isso, só sobre culpa e arrependimento, como se livrar. Mas saiba que não tem problema. Se você terminou e se arrependeu, não tem problema. Você pode até tentar voltar com seu ex, assunto para outro podcast, mas não se sinta mal se você sentir culpa ou arrependimento. Leve isso para terapia e trabalhe a questão da autoestima. Se você trabalhar sua autoestima, ou seja, se perdoar mais, aceitar os seus erros, lidar bem com os seus erros, não se comparar, sabe? Saber que você é uma pessoa especial, que você tem qualidades, vai te ajudar, tá bom? 16º ponto, que é uma coisa muito importante que praticamente ninguém faz. E o que ninguém faz? Organizar um diário ou um caderno. Você provavelmente vai ter alguns pensamentos ruminantes, tá? Você vai querer desabafar, você vai querer mandar um monte de mensagem pro seu ex, pra tirar coisas ali, porque a gente precisa de um fechamento. Se a gente não tem um fechamento, se fica alguma pendência, algum assunto que não foi bem resolvido, você vai querer falar com seu ex sobre isso. Como é que você faria isso? Pelo WhatsApp. Então não faça pelo WhatsApp. Pura e simplesmente eu quero que você escreva. Tá? Então se deu aquela vontade louca de mandar uma mensagem, tô com saudade, sinto sua falta, você tá no contato zero, então você não pode mais fazer isso. Teu ex já foi embora. O que você pode fazer? Escrever num caderno, no diário. Então todos os dias coloque ali tudo o que você tá sentindo. Pra vocês terem uma ideia, eu geralmente ao longo de um ano, nos meus diários, nos meus cadernos, eu gasto em média 4 cadernos ao longo de um ano. Então seria um a cada 3 meses, tá? Então eu escrevo ali um dia sim, 2 dias não, 2 dias sim, um dia não. Nesse meu último término, eu preenchi 3 cadernos em um mês. É o que eu levaria quase um ano para preencher, porque eu tinha muitos pensamentos que eu precisava colocar para fora. Eu escrevia, fosse de madrugada, fosse no meio da tarde, no meio do trabalho, tomava, eu ia lá e escrevia. Escrever ajuda muito você a se livrar dos pensamentos negativos. Então ponha tudo pra fora. Se você guardar essa dor em você e não falar pra ninguém, você vai ficar mal. Então é importante que você desabafe por meio de escrita. Edu, tenho muito medo que alguém encontre meu diário e leia. Faça no computador. Abre um Gmail novo e escreva. Mande e-mails para si próprio. Mande e-mails pro seu ex, mas nunca mande, né? Só escreva, mas nunca mande. Então é muito importante que você tenha um caderno para colocar no papel os seus sentimentos e desabafar, tá? 17º ponto, lista de defeitos. É muito importante que você faça uma lista dos defeitos do seu ex. O seu objetivo aqui não é demonizar o seu ex, mas apenas lembrar do que não te fazia bem. Porque lembra que eu te falei agora há pouco. Você se afasta do seu relacionamento, você começa a querer ter saudade positiva e só lembrar das coisas boas. Então é importante, naquele momento de saudade, de nostalgia, puta, que saudade do sexo, que saudade do beijo, que saudade de ver um filme com meu ex, que saudade de pedalar com ele. Cara, vai lá e lembra dos defeitos. Ele era grosseiro, ele me traiu, ou ele mentia muito pra mim, ele não me dava valor, a gente transava muito pouco, a gente se via muito pouco, pra você reforçar e lembrar que aquilo não era bom pra você, tá? 18º ponto, como se organizar no trabalho. Como eu te falei, se você tá muito mal, mas muito mal mesmo, peça uma licença ou tire férias. Mas se você não tá, use o trabalho, use um projeto novo para você se motivar. É muito importante usar o trabalho a seu favor, tá? 19º ponto. O que fazer com os pensamentos ruminantes? O que é um pensamento ruminante? É quando você pura e simplesmente não consegue parar de pensar no seu ex e você fica ruminando. Por exemplo, tem um vídeo no meu TikTok que fala sobre isso. Eu teve uma briga uma vez em que eu não falei o que eu queria falar, acabei cedendo e paguei papel de panaca, você fica ruminando aquilo, tentando entender e tentando resolver aquilo dentro de você. Como é que você evita esse pensamento ruminante? Pura e simplesmente encontrando novos hobbies e escrevendo num diário e fazendo terapia. Com isso você vai conseguir controlar. Se o seu pensamento estiver muito ruminante, eu recomendo realmente que você escreva. Pega o caderno e escreve. Estou pensando nela, estou com raiva daquele dia em que ela foi sacana comigo. Escreve, põe no papel, que isso vai te ajudar com os pensamentos ruminantes, tá? 20ª ferramenta. O que fazer quando a saudade é desesperadora? No meu caso, eu tenho crise de ansiedade, que eu sinto dor no corpo. Eu fico louco para mandar uma mensagem, entrar em contato e falar, pelo amor de Deus, volta comigo. O que eu faço? Quando a saudade é muito foda, eu deixo ela doer. Eu sinto a saudade, tá? Se eu estiver em casa, eu deito no sofá, coloco uma música super triste, eu adoro aquela música The Show Must Go On, do Queen, tá? Queen é uma banda que eu adoro, tem um espírito meio anos 80, 70, bem melancólico, então eu coloco uma música e eu choro. Tá com saudade?
Sinta a sua saudade. Não se afaste dela. Você não tem como controlar. A saudade é uma emoção e a gente não controla a emoção. Então o que você pode fazer? Chora, deita na cama, come um chocolate. Chocolate é uma coisa que ajuda bastante, né? A superar isso. Então deixa a saudade sangrar. Não tenha medo dela, tá? Não se importe com isso. Sinta a saudade, chora. Quanto mais saudade você sentir, menos saudade você vai sentir no longo prazo. Como assim, Edu? Se você ficar reprimindo a sua saudade e evita pensar, ela vai estar sempre ali. Lembre-se, você não pode se distrair. Você tem que evoluir. Então, quando você sentir saudade, sinta. É melhor que você fique 3 meses mal sentindo uma saudade absurda, filha da puta, que te incapacite, do que ficar o resto da vida pensando nessa pessoa, porque toda vez que vem a saudade, você fica reprimindo. E enquanto aquele sentimento não vencer e não esgotar dentro de você, ele não vai passar. Então, deixa a saudade queimar até ela vencer. Edu, tô há 1 ano com saudade. Ótimo, fique 1 ano com saudade. Eu fiquei 4 anos com saudade da minha primeira namorada. 4 anos. Lógico, eu fui ficando com outras pessoas. Mas deixa a saudade passar, bater, e ela vai passar uma hora. Essa saudade simplesmente desaparece. Confia em mim. Beleza? 21ª ferramenta. O que fazer com a vontade de entrar em contato? É meio que a mesma coisa, tá? Se você está com vontade de mandar uma mensagem, escreva pra você mesmo, cria um grupo no WhatsApp com você mesmo, ou manda pra um amigo, seu melhor amigo, fala assim, cara, tô com vontade de mandar mensagem pra aquela guria. O que eu faço? Manda mensagem, tô com saudade, sinto sua falta, desculpa por aquele dia. Manda aquele textão fudido que você tá louco pra mandar, tá? Então escreva o seu textão pro seu ex-namorado e manda pro seu amigo. Ele vai ler e provavelmente vai te dar uma crítica, tipo, cara, não seja louco de mandar isso. Por favor, não faça isso, tá? Não faça isso que não vai ser legal. Então manda pra um amigo, tá? 22º ponto, ou ferramenta, né? Situação, na verdade. O que fazer se o seu ex-amor entrar em contato contigo? Puta, cara, isso pode ser um problemão. O que você faz? Avalie essa mensagem, tá? Se for uma mensagem tipo saudades ou sinto sua falta, cara, isso não significa nada. Tem um vídeo no meu TikTok que fala só sobre isso. Essas mensagens, sinto sua falta, ou tô com saudades, saudade da gente, cara, não significa nada. Por quê? A pessoa tá só com saudade. Porque se vocês tinham problemas no relacionamento, vocês terminaram. Se vocês terminaram, foi por um motivo. Então, se ele entrar em contato contigo, o que você vai fazer? Tenta avaliar a razão dessa saudade. A pessoa fala, então, sinto sua falta. Você pode até responder. Eu recomendo que você não fale nada, mas pode responder. Você está com saudade. Você refletiu sobre o que aconteceu na nossa relação? Eu estou refletindo, eu estou revendo aqui o que eu fiz de errado. Eu sei que eu era egoísta, ou eu sei que eu não te dava tanta atenção. Eu sei que a gente não transava tanto e era porque eu não queria transar toda hora. Então eu estou disposto a transar mais. Podemos voltar? Ok. Ou o seu ex-amor te magoou, de repente seu ex-namorado, você cobrava muito que vocês saíssem mais, ele não gostava de sair, isso te chateava, fala assim, olha, eu sei que você sente minha falta, mas uma coisa que eu sentia muita falta no nosso relacionamento é de passar mais tempo contigo, de sair mais com você, ir a restaurante, ir a bares e tal, e você não gostava muito, porque você é muito caseiro. Você reconsiderou isso? A pessoa fala, não, só tô com saudade mesmo, quero que voltar ao que era antes. Não vale a pena. Seu relacionamento, se for pra voltar, tem que voltar diferente. Então, se você receber uma mensagem do seu ex-amor só dizendo que tá com saudade, ou memezinho, ou qualquer besteira assim, não responda, a não ser que ele tenha uma real intenção de melhorar as coisas contigo, tá? 23º ponto. Estamos chegando no final desse podcast. Seja amigo do tempo, porque o tempo é o seu maior aliado. Eu não tô te dizendo que é só dar tempo ao tempo que as coisas vão melhorar, porque não é assim que funciona. O tempo por si, ele pode até melhorar, mas tem pessoas que ficam presas a esses sentimentos porque não trabalham o restante, os bastidores dessa dor, que é o que a gente tá falando aqui. Fazer atividade física, terapia, escrever num caderno, bloquear nas redes sociais, saber lidar com a culpa e com o arrependimento, com o reforço da autoestima, que mais que a gente tinha falado aqui, é tanta coisa que até eu esqueço. Temos aqui o contato zero, procurar terapia, cuidar da alimentação, novo hobby, evoluir alguma coisa, evitar álcool, drogas, enfim, formar um grupo de apoio, tudo aquilo que a gente conversou, tá? Por que isso é importante? Porque isso tudo vai te curar. E tem gente que segue isso tão bem e tão à risca, como eu tô fazendo, que eu realmente quero sair dessa, eu dou tanta vazão, eu escrevo tantas coisas que eu acabo acelerando o processo. E aí o tempo de sofrimento diminui. Agora não adianta você não fazer nada, só se distrair, encher a cara, ficar trabalhando 12 horas por dia para tentar fugir daquela dor e você achar que o tempo vai resolver. Não vai resolver. O tempo sozinho não trabalha, mas ele é sim seu maior aliado. Se você fizer atividade física, terapia, grupo de apoio, procurar um novo hobby, escrever num caderno, que não são atividades que vão tomar o seu dia inteiro, o tempo vai te ajudar,
tá? E a probabilidade de você estar bem em até 90 dias é muito maior. Então se dê 90 dias fazendo tudo que você está fazendo. Se você não está fazendo nada, se dê 1 ano, pelo menos. Mas assim, uma hora o tempo te cura, mas isso pode levar muito tempo se você não se cuidar. 24º ponto, que acho que é o ponto mais importante pra gente poder fechar o episódio de hoje, que é o seguinte: quando se relacionar de novo e quando é cedo demais pra sair com novas pessoas, tá? Cara, depende de cada pessoa. Eu nesse momento ainda não tô afim de sair com ninguém. Até tive alguns encontros, né? Uma trans aqui, uma trans ali, mas eu confesso que ainda não tô na pira de me relacionar com ninguém por pelo menos uns 6 meses. Tá? Isso eu tô dizendo hoje é dia 19/5 que eu tô gravando esse episódio, mas quem sabe, não sei o que vai rolar. Mas eu acho que você só deveria reconhecer novas pessoas se somente se você estiver se sentindo super bem e já superou o seu relacionamento. Mas não é 100%. Você pode estar só na metade do caminho. O importante é que sair com uma nova pessoa não te faça lembrar do seu ex. Tá? Se isso estiver acontecendo, dá um tempo. Mas se você já tá bem, já sente que, apesar da dor, você consegue estar com outras pessoas numa boa, manda bala. Até porque um novo amor, um novo romance pode te fazer muito bem. E às vezes a pessoa vem com tanta energia boa, com tanta positividade, com tanto carinho pra cima de você, que acelera bastante a sua cura. Então, um novo amor pode sim te recuperar, mas tem que ser a pessoa certa. Se você saiu de um relacionamento tóxico, por exemplo, e entrar em outro, você vai se dar mal. Então tem que ser uma pessoa que realmente te faça bem. Perfeito? Segundo ponto. Tem muita gente que ao invés de passar por todas essas 24 ferramentas que a gente está falando aqui, ao invés de se entregar, sentir a dor, sentir saudade, buscar um grupo de apoio, pura e simplesmente começa a sair com um monte de gente nova para suprir a ausência do ex. Tem gente que, né, afoga toda a dor, toda a mágoa, toda a tristeza e começa a sair com um monte de gente. Aí você entra num relacionamento rebote, que é diferente de você, do que eu falei agora há pouco, né? Do que eu falei agora, de você sair com alguém para se curar. Porque se o relacionamento rebote, e vai ter episódio sobre isso aqui, for tão somente para você preencher aquele vazio, vai ser um relacionamento muito merda. Você vai fazer mal pra essa pessoa porque você ainda tá pensando no seu ex e não vale a pena. Então assim, não saia em novos encontros. Não preencha a dor dos seus relacionamentos com sexo casual, com um monte de encontros, sair com 3, 4 pessoas na mesma semana. Não vale a pena, tá? Preserve o seu corpo, preserve a sua mente e dê o seu tempo pra você poder curar. Muito bem, acho que chegamos aqui ao fim. São 24 ferramentas. Tá, relembrando aqui que o objetivo aqui é que você passe por isso com mais saúde, mas que eu não estou te dando nenhuma garantia de que a dor vai passar 100% e talvez nunca passe. Pode ser que você leve essa dor com você pelo resto da sua vida e tá tudo bem. Todo mundo na história que já viveu passou por um grande sofrimento e sobreviveu. E tem muita gente que... E às vezes você vai conhecer o seu novo amor daqui 6 meses, daqui 3 meses, ainda pensando na sua ex. Isso é super normal. É normal você não esquecer um ex e não superar completamente, porque você nunca esquece. Você pode superar, mas você jamais vai esquecer essa pessoa. Porque, querendo ou não, se você namorou com essa pessoa era especial. A gente não esquece pessoas especiais. Você não esquece seus amigos de infância. E ainda assim você faz novos amigos. Então fica tranquilo, você vai carregar essa saudade talvez o resto da vida, mas chega uma hora que ela fica tão pequenininha que ela nem te incomoda mais. Então o que eu quero fechar aqui com vocês, né, que é importante reforçar que essa missão não vai ser fácil. Mas lembre-se que as melhores músicas, falando agora de arte, as melhores músicas da humanidade foram escritas sobre a dor de perder um grande amor. Seja o Caetano Veloso, seja a Marisa Monte, seja o Kurt Cobain do Nirvana, que é a minha banda favorita, seja o Freddie Mercury do Queen, todos eles sobreviveram a perda de um grande amor e nos deram tantas músicas maravilhosas. Bob Marley também. Você também vai sobreviver. Lembre-se, a dor de amor, ela é legítima, ela é real, ela dói para um caralho e ela vai te derrubar, mas ela vai te fazer mais forte. Papinho de motivação e faz sentido. A dor te fortalece, vai te trazer um aprendizado para que você não entre em relacionamentos ruins novamente ou que o seu próximo relacionamento seja muito mais saudável e, né, gostoso para você. Namoro tem que ser gostoso. Se não tá sendo gostoso, cai fora. Eu quero deixar aqui uma mensagem final pra gente refletir, pra você levar com você. Caso seja muito difícil entender tudo isso que eu tô falando ou colocar em prática, escute esse episódio novamente, compartilhe com seus amigos, para que seus amigos escutem isso daqui e saibam também como lidar com você, tá? Então, às vezes, as pessoas precisam de ajuda pra te ajudar. Então, o que eu quero falar? Qual que é essa frase final? Não há alegria que tanto dure, nem tristeza que nunca termine. Vamos mais uma vez. Não há alegria que tanto dure, nem tristeza que nunca termine. Isso eu aprendi com meu pai. Ou seja, não há alegria que tanto dure. O seu relacionamento
provavelmente não ia durar pra sempre. É muito difícil hoje em dia alguém passar o resto da vida com a mesma pessoa. A gente nem quer isso, talvez. Então assim, mesmo o amor acaba, mas também a tristeza de ter perdido um amor também acaba. Então não tem tristeza que nunca termine. Toda dor tem validade. Se você se afastou, tá no contato zero, você não tem mais contato com seu ex, vai passar. Então tristeza tem fim. Você vai ficar bem, a dor pode demorar, mas ela vai passar, tá bom? Muito obrigado por ter chegado até aqui. Lembrando as minhas redes sociais, estou no TikTok, @edu.diálogo, ou me procura lá como Edu Baggio. Estou no Instagram, estou no YouTube também, produzo conteúdo todo santo dia. A minha ideia aqui é fazer episódios semanais desse podcast aqui para você poder curtir, tá bom? Cara, se você chegou até aqui, me escutou por aqui mais ou menos uns 50 minutos falando sobre as ferramentas para sair desse buraco, sair dessa depressão e poder superar a dor do seu término, você é um vitorioso. Você é uma vitoriosa. Muito obrigado por escutar até aqui. Se você aguentou me escutar esse tempo todo, é porque você realmente está comprometido a não só superar o seu ex, como buscar um novo amor que seja muito melhor para você. Tá? Você merece ser amado. Se você terminou, tá tudo bem, você tá perdoado. Se terminaram com você, tá tudo bem. Você deve ter cometido algum erro, você está perdoado. Não é o fim da sua vida. Essa dor não te define e os erros que você cometeu no seu último relacionamento não te definem. Essa dor é temporária e ela não te define, ela não vai durar para sempre. Então seja forte, vai ficar tudo bem. Se precisar de alguma coisa, me procura lá no TikTok e a gente conversa, tá bom? Muito, 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 muito obrigado por me escutar até aqui e por dar atenção a esse meu trabalho. Meu objetivo aqui é te ajudar a amar com mais qualidade. Fiquem bem, amo vocês. Beijos!